never dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting in vain, but suddenly. Vamos aos ingredientes da massa das nossas goiabinhas, que é extremamente simples. Geralmente você vai ter tudo isso em casa. Eu utilizo xícara medida padrão, xícara de chá de 240 ml. Aqui temos 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo, 1/4 de xícara de amido de milho, meia xícara de açúcar, 125 gramas de manteiga com sal. Se você utilizar sem sal, acrescenta uma pitadinha de sal. E uma gema que eu deixei só com um pouquinho da clara, porque esse ovo era grande. Se você usar um ovo bem pequeno, pode colocar o ovo inteiro. E essência de baunilha a gosto. Em um recipiente, acrescento o açúcar e a gema. Vou dar uma misturadinha primeiro, para que essa gema se incorpore bem à massa. Se você coloca todos os ingredientes de uma vez, fica um pouco mais difícil de incorporar a gema. Já vou pingar aqui a essência de baunilha. A quantidade de essência de baunilha é bem a gosto, eu coloco algo em torno de meia colherzinha de café. É só para dar um aroma e um saborzinho a mais à massa. Olha, misturou o açúcar com a gema e a baunilha. Vou acrescentar aqui a manteiga. E agora a farinha de trigo e o amido de milho. O amido de milho faz toda a diferença nessa receita, ele dá um sabor e uma textura bem melhor ao seu casadinho do que fosse só com farinha de trigo, sabe? Aí tem uma hora que não tem jeito, você precisa colocar a mão na massa. Porque o calor das suas mãos vai ajudar a manteiga a derreter e formar a massa. You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms and I still want you back, back, want you back, back, back. Aqui, amores, vocês só vão até ficar nesse ponto. Incorporou bem os ingredientes, está super uniforme a massa, tá bom. Não pode sovar muito também, porque a temperatura das suas mãos pode aquecer demais a massa e vai desandar. Pegamos um filme plástico para envolver a massa. Agora essa massa vai para a geladeira descansar por pelo menos meia hora. Se puder deixar um pouquinho mais, fica melhor ainda, que assim a manteiga volta, a massa vai ficar firme e podemos modelar as nossas goiabinhas. A nossa massa já descansou, aí já podemos abrir para modelar os nossos beliscões de goiabada. Eu vou polvilhar um pouco de farinha de trigo aqui na bancada. Enquanto vamos trabalhando a massa, já deixa o forno pré-aquecendo a 180 graus. Vou dividir ela aqui ao meio, que assim fica mais fácil. Você abre mais ou menos na espessura de meio dedinho, meio centímetro. Pra cortar, eu vou utilizar esse cortador, mas pode ser um copinho pequeno também, não tem problema. Sun high in the sky and I felt free. You did your best and I ignored the warnings. A rebarba depois é só amassar e abrir novamente. Cortei alguns pedacinhos de goiabada. Os tamanhos são diferentes porque era goiabada em lata. Se for aquela em quadradinho, dá pra cortar de uma forma mais igual. Porém, a enlatada é muito mais saborosa que aquela de saquinho, né? A quadradinha. Aqui eu tenho uma forma com uma folha de papel manteiga. Então vamos fechar aqui as nossas bolachinhas e colocando na forma. A goiabada, você tem que cortar ela um pouquinho menor que o tamanho do disco, porque ela derrete e escorre. Aí você junta aqui e fecha. E fica assim. Recomendo vocês fazerem disquinhos menores, fica mais bonitinho.
Coloca a goiabada e fecha. Bem delicadamente, porque essa massa é delicada e ela quebra fácil. Fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure. I wanted something new. I gave you half my heart and figured there is just no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get the best of me. Use you, I will use you, I will use you. Until I am strong enough, until I can break these cups. You and I, we tried so hard to make it. You promised me that you would never leave. But time and time again, I knew you'd break it. You said, honey, it's just the nature of my being. I wanted an adventure. Prontinho, todos modeladinhos, olha que bonitinho. Rendeu uma forma. Eu geralmente faço receitas pequenas, porque somos 2 pessoas aqui em casa. Mas se você tem uma família grande, dobra a receita que vale muito a pena. Aqui renderam 29. Agora eu levo ao forno pré-aquecido, 180 graus, entre 15 até 25 minutos. Começou a ficar douradinho embaixo, tá pronto. 15 minutos se passaram, as nossas goiabinhas já estão assadas. O ponto é quando elas começam a dourar e o fundinho fica assim mais dourado. Agora eu vou deixar elas esfriando para passar no açúcar refinado para dar um acabamento com cara de padaria, principalmente porque essa massa vai amido de milho, que deixa ela não tão lisinha como quando é só de farinha. Então você passando no açúcar, deixa ela perfeita, bonitinha. Ah, viram como é interessante você colocar a goiabada um pouquinho menor do que a massa? Esse aqui que tava maior, escorreu só um pouquinho. Agora os outros ficaram no ponto exato. Lembra que quando colocamos pra assar, mal dava pra aparecer a goiabada. Aí assim que assou, ela derreteu um pouquinho e saiu. Né? Fica perfeito. As goiabinhas já estão praticamente frias, ainda tá um pouquinho morninha, mas eu já vou passar no açúcar porque senão fica difícil de colar. Já é um pouquinho difícil. Eu vou utilizar o açúcar de confeiteiro, outro açúcar também não cola legal e ele também é menos doce. Pode caprichar no açúcar, olha como fica bonito. Peguei justo aquele que foi a rebarba, vamos passar um bonitinho, vai? Aqui. Olha como fica bonito o acabamento com açúcar de confeiteiro. Né? Igualzinho da padaria. Went for a walk with the stars last night. Did not believe that I would end up right. Lucky endings were not something for me. I drove around all across the land. Thought that I was caught in a one-man band, but playing all those sad Fica bonitinho depois que passa no açúcar. Aqui eu parti um ao meio para que vocês possam ver como ele fica dentro. Olha essa massa, é maravilhosa. Vou deixar aqui de lado e vou até quebrar mais um para vocês sentirem como a massa é. Ela desmancha na boca, gente. Olha aqui. Olha, a goiabada tá molinha ainda. Que delícia. Fica um beliscão de goiabada, mas com textura de sequilho na massa. Imagina essa combinação. Sensacional.